vai ter vão, seguindo o Mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, você que está aí na nossa live, mais uma vez uma transmissão agora ao vivo da Segunda Igreja Batista em Unamar. Quero conversar com toda a juventude e com todos vocês que estão aí ao alcance da nossa voz. É muito bom tê-los novamente pertinho assim da gente, assistindo mais essa transmissão ao vivo. E nessa noite nós estamos aqui para que possamos conversar um pouquinho, para que possamos debater um pouquinho. E eu queria que de repente algumas perguntas a gente fizesse aí ao vivo, que você pudesse responder nos comentários. Nós iremos caminhar para algumas perguntas, nós iremos fazer algumas perguntas, e se você puder responder nos comentários, vai nos ajudar muito nessa transmissão, tá bom? Nós iremos nos conhecer um pouquinho, nós iremos realmente trocar algumas experiências. E é bom você estar conosco nessa noite. E eu quero desejar que seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós estaremos dando o estudo do PGM, que a gente aplica no PGM essa semana, mais especial falando com a nossa juventude. Correto? Então, só que eu costumo brincar na igreja um pouquinho, que jovem é aquele que tem até 166 anos. Se você tiver mais de 166 anos, porque você não é mais jovem, tá certo? Então, seja muito bem-vindo nesse momento tão especial, nesse momento de transmissão desse estudo, nesse momento de transmissão dessa lição, tá certo? E eu quero já informar a você que está aí participando da nossa live, é muito importante a sua ajuda neste momento. Se você puder entrar no canal do YouTube da nossa igreja, só colocar lá no YouTube, Segunda Igreja Batista em Unamar, e se inscrever. Vai ser muito bem-vindo, vai nos ajudar bastante, e você vai passar a fazer parte também deste canal, tá certo? Então eu gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você estiver aí também na transmissão, dá um likezinho, coloque seu nome aí nos comentários para que a gente possa saber que você está online, para que a gente possa saber que você está junto conosco, tá certo? E como falei, as perguntas que nós fizermos, eu gostaria que você colocasse a resposta aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, vamos orar para a gente começar mais essa transmissão? Vamos juntos? Senhor Deus, nós estamos aqui diante do teu altar.
agradecido por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Em especial, Senhor Deus, quando essa noite é dedicada à noite da juventude. Eu quero que o Senhor nos abençoe, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor derrame a unção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, abençoando a cada um de nós, em especial a cada um dos nossos jovens. Muito obrigado, porque nesta noite nós podemos, Senhor Deus, juntos, estarmos aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra, e que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer, e que a cada dia possamos olhar para o alvo que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que nunca viemos a nos afastar dos seus caminhos. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que bênção que você está conosco, viu? E nessa noite eu quero pensar um pouquinho contigo o seguinte, que nós estamos em tempo de romper. E é interessante quando a gente pensa, quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre esse fator tempo, algumas coisas vêm ao nosso encontro, algumas coisas começam a passar, né, pela nossa cabeça. Por exemplo, se eu fosse perguntar a você agora, qual é o cântico que de repente iria colocar assim, mais retratar a situação que você está vivendo? Qual o cântico que de repente mostra uma forma mais específica a retratação, aquilo que você está vivendo? Por exemplo, semana passada nós conversamos, tem uma música que falou muito aos nossos corações quando nós estávamos comemorando 50 anos em Embaixadores do Rei no Brasil. E nós fazemos parte, isso em 1998, e nós fazemos parte do departamento da Associação Nacional de Pastores Iguaçuanos, lá em Nova Iguaçu, e era um desafio a gente fazer uma passeada, não uma passeada, mas uma marcha de todos os embaixadores iguaçuanos no centro de Nova Iguaçu, para que pudesse comemorar os 50 anos. E nisso, a gente começou a lançar alguns desafios. A gente criou uma marcha e queria ainda que fôssemos, no caso, puxados pela banda do Exército Brasileiro. Foi uma batalha, mas conseguimos, e pela graça de Deus nós pudemos fazer ali a caminhada dos Embaixadores do Rei pelo centro de Nova Iguaçu. A própria banda do Exército tocou o hino oficial dos Embaixadores do Rei, e aquilo foi uma área, assim, um acontecimento marcante para nós. E a música que mexeu muito, inclusive naquele ano, foi a primeira Unier que estava acontecendo, a primeira, coloca assim, programação a nível nacional que estava acontecendo, de Olimpíada. E quando a gente saiu, quando a gente começou a se organizar, teve uma música que falou muito no nosso departamento, que foi o seguinte, aquela música Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu tenho certeza que os conselheiros da CRAE vão lembrar muito que a gente cantava muito, porque era muito desafiador as coisas que nós pensávamos, que nós queríamos realizar. E a gente sempre contava algo assim muito difícil, a gente cantava essa música, aquilo falava, aquilo realmente retratava o que nós estávamos vivendo. De repente, essa pode ser a sua música, porque você está vivendo alguma coisa que pode ser algo assim, que você está crescendo, que você está buscando, que você está sendo desafiado, que você está vencendo, e essa música fala ao seu coração. Pode ser também qualquer outra música que você está vivendo este tempo. E eu quero que você coloque aí nos comentários qual é o cântico que mais retrata aquilo que você está passando agora, aquilo que você está vivendo, que mais fala ao seu coração, que de repente, colocar assim, é algo que traz muita lição para você. Pensa um pouquinho e coloca nos comentários, vai ser legal, vai ser bom se você puder fazer isso, tá certo? Diante disso, nós podemos te fazer algumas perguntas. Quem nunca pensou naquela expressão assim, poxa, o tempo passou voando, né? Parece que ontem eu fiz 15 anos e de repente o tempo assim passou tão rápido, a gente não vê o tempo passar, não é verdade? Depois ela ficou assim, a gente começa a pensar que o tempo parece que a cada dia que a gente vai vivendo, parece que as 24 horas parece que vão ficando cada vez menores, não é assim? Mas eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que vai falar muito sobre tempo. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3,
o verso de número 1 a 8. Eu vou ler a passagem bíblica, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. A minha Bíblia está na linguagem Nova Tradução, na linguagem de hoje, tá certo? Então, se você quiser acompanhar essa leitura, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, tá certo? Vai falar o escritor de Eclesiastes, o grande sábio Salomão, ele depois de ter alguma experiência, ele vai falar sobre o fator tempo. O que ele pensava, o que era o fator tempo para a vida dele. Olha só o que ele fala, olha só. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar, tempo de perder. Desculpa. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Senhor Deus, que teu Espírito Santo venha nos iluminar através, Senhor Deus, dessa palavra, para que ela possa ir ao encontro de cada um coração. Que não seja eu, mas o teu Espírito fale em cada uma vida. Por isso, nos use e nos oriente. É o clamor que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Olha só que interessante. Salomão falou que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo para tudo embaixo do céu. E muitas das vezes nós começamos a errar o nosso alvo quando nós confundimos algum tempo. Não é verdade? Quando nós achamos que está no tempo disso e acabamos perdendo o foco porque nós perdemos o tempo. Ou quando nós queremos avançar o tempo. E ele vem falar justamente sobre essas situações que há tempo para tudo debaixo do céu. E tem um versículo aqui que chama a atenção, que é o finalzinho do verso número 5, que é o tempo que nós estamos vivendo. Olha só, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Hoje em dia você anda pela rua, eu que gosto muito de abraçar, né? É difícil você chegar perto de um amigo, de um conhecido, de um irmão em Cristo e querer dar um abraço nele e às vezes vir só com o cotovelinho, né? Ó, só com o cotovelinho. Ou senão com o pezinho, né? Aquele comprimento de pé. Isso é complicado, né? É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempo de se afastar de abraço. Então isso às vezes mexe um pouquinho com a gente, mexe um pouquinho com o nosso coração, ainda mais nós gostamos de estar um pouquinho mais próximo. E às vezes isso mexe até mesmo com as nossas emoções. Nós temos muitos que estão começando a ficar até um pouquinho, colocar assim, deprimido pelo tempo que está dentro de casa. Porque não pode mais sair, porque não tem aquela oportunidade de estar saindo e fica o tempo todo dentro de casa e começa a trazer um certo sentimento de depressão. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que trabalhar contra isso. Então é por causa disso que é necessário muitas das vezes para que nós venhamos a viver o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver o futuro, nem ficar trazendo o passado para o presente. Nós precisamos viver o aqui e agora. Nós perdemos tanto tempo trazendo o futuro para o presente e trazendo o passado para o presente, preocupado com o futuro, que nós esquecemos de viver o presente. É mais ou menos assim que nós estamos vivendo. E principalmente com a juventude, parece que isso perde um pouquinho o foco. Isso perde um pouquinho a forma como a gente começa a agir. Nós começamos a perder, eu tenho muito tempo na vida, eu tenho isso, eu ainda estou muito novo. Presta atenção. Daqui a algum tempo você vai assim, se eu tivesse aproveitado mais o meu tempo.
Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Já foi. Acabou. O tempo passou. É mais ou menos assim. Entendeu? Pronto. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo. E nessa noite eu quero pensar um pouquinho contigo, para que você possa trazer à tona, ou para que você possa pensar um pouquinho, para que você possa meditar nessa noite, pensando o seguinte: o que você acha que Deus quer fazer em você? O que você acha que Deus quer fazer através de você? Será que tudo isso só depende de Deus ou depende de você também? O que Deus quer fazer comigo e através de mim depende só de Deus ou depende de mim também? É necessário nós pensarmos um pouquinho com referência a isso. Porque quando Jesus chegou lá em João capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele tinha algumas ações que precisava fazer que era importante o homem fazer. Quando ele chegou na porta do túmulo de Lázaro, onde Lázaro estava enterrado, ele falou assim: remover a pedra, tirar a pedra. Ele não fez ali, não pediu os anjos para que pudesse tirar a pedra, não, porque isso cabia ao homem fazer. Se aquelas pessoas ali não tivessem removido a pedra, o milagre da ressurreição de Lázaro não teria acontecido. Quando Jesus estava diante da multidão e precisou alimentar a multidão, ele simplesmente recebeu do menino 5 pãezinhos e 2 peixes. E ele, depois de repartir aquilo, ele pediu aos seus discípulos para que pudessem repartir toda aquela multidão em grupo de 50, grupo de 100, e pudesse dividir todos aqueles pães, aqueles peixes. E é interessante que aquelas pessoas que foram recebendo, foram se alimentando e chegaram até sobrar pães e peixes. Toda aquela multidão foi alimentada e sobrou pães e peixes. E ele ainda recolheu. Presta atenção. Se quando Jesus falasse com aquele discípulo, separe a multidão em grupos, ele não fizesse. Se quando Jesus mandasse que ele dizia, distribua alimento, os discípulos não tivessem distribuído, o milagre da multiplicação não teria acontecido. Então, olha só. Deus ele quer fazer algo extraordinário em você e através de você, mas para isso você precisa fazer a sua parte. O que cabe ao homem fazer, Deus não faz. O que cabe a Deus fazer, ele faz. Mas cabe a você fazer. Isso aí ele não faz. Então, por isso que nessa noite eu quero chamar a sua atenção, porque há tempo de nós repensarmos as nossas atitudes. Então, para que você possa pensar nisso aí, eu quero falar o seguinte. Neste tempo, você foi chamado para romper. Vamos ver o que diz lá em João, capítulo 9, o Evangelho de João, capítulo 9, e eu quero ler contigo somente um verso, que é o verso de número 4. O Evangelho de João, capítulo 9, somente o verso de número 4. João 9, 4 diz o seguinte: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Sabia que você tem uma missão? Sabia que você foi chamado por Deus para desenvolver uma missão? Você precisa ser e fazer discípulos. Nós fomos criados com um propósito, que é para a glória de Deus, para desenvolver uma missão, que é ser e fazer discípulos, conforme Mateus capítulo 28, do verso 19, 20, Marcos capítulo 16, verso 15, Atos capítulo 1, verso 8, nós fomos chamados para uma missão. Então é necessário você romper, você realmente trabalhar, você romper o seu próprio eu para desenvolver essa missão. E eu quero dizer o seguinte: você pode obedecer ou não essa missão que Deus te deu. Só depende de você. Você pode querer obedecer ou não essa tarefa que Deus te deu. Mas isso não depende dele, depende de você. Você foi chamado para romper as barreiras do evangelismo. Você foi chamado para que pudesse romper
as barreiras do ostracismo espiritual, para que pudesse avançar, para que pudesse fazer a sua parte. Então, a primeira coisa, hoje é tempo de romper através do chamado que você recebeu. Também quero chamar a sua atenção nessa noite que é tempo de aproveitar todas, ou seja, melhor um pouquinho, aproveitar bem cada oportunidade. Novamente, em 2 Timóteo, ao seu filho na fé, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, no capítulo 4, no verso 2, diz o seguinte: pregue a mensagem das fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero. Nós só podemos falar aquilo que nós estamos cheios. Nós só podemos falar aquilo que enche o nosso coração. As pessoas ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar nessa noite: será que você tem ouvido sobre vida, ou você tem falado, as pessoas ao seu redor têm ouvido sobre vida abundante em Cristo? Será que as pessoas têm isso? Será que as pessoas realmente têm caminhado dessa forma? Efésios capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Nós não podemos perder tempo, porque o dia que nós estamos vivendo são dias maus, são dias complicados, e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar da boa mensagem de Cristo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Você não pode deixar, meu irmão, meu amigo que está aí nos ouvindo, meu querido jovem, adolescente, você precisa aproveitar bem o tempo de hoje, porque amanhã, por mais que você pense que tem muito tempo ainda, pode ser que não haja mais tempo. Eu quero contar uma experiência, eu não vou falar o nome, mas uma experiência que marcou muito a nossa vida. A nossa igreja, ela desenvolve durante algum tempo o projeto chamado Vida 316. Esse projeto deu origem na primeira igreja batista do Ed, através do Atitude 316, que é um projeto desenvolvido onde nós, para pessoas não crentes e afastados, onde nós levamos, onde o final de semana todo dia é projetado com uma programação dinâmica e muito gostosa para essas pessoas. Nós ficamos lá sexta, sábado, domingo, é uma atividade muito boa. Quando nós desenvolvemos o primeiro projeto, foi um jovem a participar desse projeto conosco. E quando ele esteve ali participando, aquele jovem, ele, durante o projeto, ele tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E quando terminou o projeto, começou na sexta, terminou no domingo, quando ele foi embora, naquela semana nós tivemos o primeiro contato com ele através de um outro jovem da nossa igreja. Foi na casa dele, conversou com ele, trabalhou com ele, e como ele era líder do tráfico, ele era o chefe do tráfico, só tinha 19 para 20 anos. Como ele era o chefe do tráfico de uma das comunidades aqui próximo, aquele jovem simplesmente falou o seguinte: meu irmão, meu amigo, eu só preciso de 15 dias para que eu possa sair dessa vida e seguir o caminho de Cristo. Eu só preciso de 15 dias. E aquele jovem da nossa igreja falou assim: tranquilo, nós estamos orando contigo, e qualquer coisa pode contar com a gente. Mesmo ele conversou isso,
em uma quinta ou sexta-feira. Quando foi na segunda, a gente recebeu a notícia que aquele jovem havia sido baleado. Ele tinha sido socorrido às pressas para a UPA aqui de Unamar. E quando ele estava ali na UPA de Unamar, está ainda entre a vida e a morte, a gente reconhece e a gente crê que foi capaz dele pensar na vida dele e confirmar ali a decisão que ele tomou diante de Cristo. Para aquele jovem ainda, nós ouvimos durante aquele final de semana, assim, eu tenho muito tempo de vida. E nunca ia imaginar que uma semana depois a vida dele estaria sendo aniquilada. Meu querido jovem, adolescente que está aí nos ouvindo, eu quero dizer o seguinte, por mais que pareça que você tenha muito tempo de vida ainda, você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto. Então hoje é tempo realmente de você aproveitar a oportunidade que Deus tem te dado. Hoje é tempo de você aproveitar essa oportunidade, porque há tempo para todo propósito. O tempo que Deus tem te dado hoje é justamente o tempo de ser discípulo e fazer discípulo. Aproveite bem, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Tá certo? Terceira e última lição que eu quero trazer nessa noite com a referência ao tempo que nós precisamos viver. Não deixe para depois o que Deus pode fazer agora. Não deixe para depois o que Deus pede para você fazer agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção para mais um texto em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, somente o verso número 10. Eclesiastes 9, 10, como já falei, foi escrito por Salomão, um dos maiores sábios de todas as épocas. E no verso 10 fala o seguinte: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Preste atenção, meus queridos ouvintes. Você se considera um bom administrador do seu tempo? A Bíblia diz que para priorizar o tempo para Deus. A Bíblia diz para que você possa primeiro buscar o reino de Deus, conforme Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero dizer o seguinte, que nesse tempo, é tempo de priorizar Deus na sua vida. Cristo está voltando, Cristo está batendo as portas. A gente não sabe se vai voltar amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a algum tempo. Porque a Escritura nunca deixou isso registrado. Alguns doidos aí começam a querer fazer algumas contas malucas, mas todas essas contas deram errado. Porque o dia que Jesus vai voltar, a Bíblia fala que vai ser como um raio que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente Deus conhece disso. Então, por isso eu quero dizer o seguinte, hoje é o tempo que Deus quer fazer a mudança na sua vida. É tempo de romper. Peça a Deus sabedoria para que possa administrar o seu tempo. Não perca nenhuma oportunidade de falar de Jesus e de se aprofundar e realmente ter Jesus no seu coração. Você foi criado com um propósito, como eu falei. Salmo 19, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado com um propósito para desenvolver uma missão. Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje é tempo realmente de você cumprir a missão que Deus te deu. Também é necessário nós falarmos de Cristo em tempo e fora de tempo, conforme nós lemos hoje em 2 Timóteo capítulo 4,
verso 2. Não tem tempo para falar de Cristo, Cristo tem que ser falado em todo tempo, porque Ele é o único caminho de salvação que existe para cada um de nós. Ele é o único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. O tempo passa e nós, como ficamos? Portanto, não deixe para depois o que Deus pode fazer em você, por você e para você hoje e agora. Você foi chamado? Você ama a Deus? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos capítulo 8, verso 28. Então quer dizer o seguinte, nesta noite, é tempo de realmente buscar a face de Deus. É tempo de colocar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. É tempo de tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser um bom administrador do tempo que você tem me dado. Se essa é a sua oração, se esse é o seu pedido, coloque diante do Senhor também. Enquanto nós oramos aqui, eu quero que você também coloque diante do Senhor o seu pedido. Escreva aí nos comentários o seu pedido de oração, que nós iremos colocar diante do Senhor também. E neste tempo, que é tempo de buscar ao Senhor e tempo de se entregar ao Senhor, eu quero lhe convidar a tomar uma decisão. E se essa é a sua vontade, se esse é o seu objetivo, eu só queria que você colocasse ali nos comentários o seguinte: eu quero tomar a decisão de realmente Cristo ser a prioridade em minha vida. Se você ainda não fez isso, hoje é o tempo de você fazer isso. E a única coisa que eu quero é orar por você, porque esse é o primeiro passo para que você realmente possa começar a aproveitar bem o seu tempo. Nós vamos orar, logo após a oração nós vamos tocar uma música e logo após nós estaremos encerrando assim essa transmissão, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos buscar a direção do Senhor, porque hoje é tempo de realmente buscar a face do Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos, porque o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de vivermos este tempo, de vivermos esse momento. E a nossa oração, o nosso clamor é que nós venhamos a estar cada vez mais próximos de Ti, nessa intimidade para contigo, buscando a Tua face, e que possamos, Senhor Deus, realmente desejar em nosso coração ter, aproveitar e ser um bom administrador do tempo que o Senhor tem nos dado. Que quando chegar, Senhor Deus, a idade mais avançada, nós não venhamos a olhar para trás com o espírito de arrependimento por não termos aproveitado bem o tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que nesta noite, cada um que está ouvindo a nossa voz possa realmente tomar uma decisão. Eu quero seguir e servir de uma forma toda especial e de uma forma completa a Jesus Cristo como autor e consumador da minha fé, como salvador da minha vida, porque somente Ele nos liga a Deus e nos dá a vida eterna. Por isso nós pedimos que o Senhor já venha abençoar a cada um, Senhor Deus, que colocou os seus pedidos nos comentários, a cada um, Senhor Deus, que colocou o seu nome para que possa essa intimidade para contigo, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, que o Senhor venha abençoar e a tua vontade seja manifestada. Que teu Espírito Santo já inunde, Senhor Deus, cada um desses corações e possa sentir a paz que somente em Cristo nós recebemos. É o clamor que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e juntos nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor.
Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morar